Constantino, Ana, para quem que eu passo aí para comentar como é que funciona, né, a Suprema Corte Americana, como é que se comportam os juízes da Suprema Corte Americana? Quem quer falar primeiro aí? Não, Vai, Consta. posso dizer o básico, né? A Suprema Corte Americana aqui cuida de uma fração do número de casos que chega ao STF no Brasil. Eles normalmente não ficam dando entrevistas, é raríssimo, né? E respondem nos autos, e com juridiquês, né? Quer dizer, com linguagem técnica sobre aquilo que está sendo discutido. É uma corte constitucional, né? Eu penso no Antonin Scalia, que foi indicado pelo Ronald Reagan, que está ali do lado da Ana Paula, né? E o que ele diria da nossa Suprema Corte? Né? Ele levaria talvez um bom tempo para entender que se trata de uma Corte Suprema de um país, né? E depois ele ia ficar incrédulo. E olha que aqui ele chegou a ver e escrever bastante sobre isso. Tem um livro dele, inclusive, que eu recomendo a todo mundo, que é muito bom, né? Meio autobiográfico, e fala muito sobre isso. Ele começou a perceber um certo ativismo, né, judicial. Ele era um originalista, ele está ali para fazer cumprir a lei. Se acham a lei ruim, tem os ritos constitucionais para mudá-las, né? Mas isso seria bizarro. Mas Lacombe, eu não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa ou não, mas assim, sobre a questão da eleição americana, nós temos muitas suspeitas, né? Inclusive saiu a auditoria depois feita no Arizona, com muitas coisas estranhas, já falamos sobre isso. Mas, assim, o Joe Biden, um senador apagado, com meio século de Senado, né, que não tem nada do que se vangloriar nessa passagem tão longa, né, ele claramente não é o presidente mais popular da história, mas é o que dizem os votos, né? É o que dizem os votos. E veja, essa semana, ele dando uma entrevista em casa, né, na CNN, Clinton News Network, como chamam aqui, né, para o Don Lemon, né, que é um progressista, um democrata, ele não conseguia responder a pergunta, não conseguia sequer entender a pergunta. Foi um momento Dilma. Just like the other question is illogical, and I've heard you speak about it because you always, I'm not being solicitous, but you're always straight up about what you're doing. And the question is whether or not we should be in a position where you are, why can't the experts say, we know that this virus is in fact, it's going to be, or excuse me, we know why all the drugs approved are not. Eu estou mencionando isso só porque é curioso, porque muita gente, durante o governo Trump, batia na tecla que ele não estava bem da cabeça, que tinha que ter uma averiguação médica sobre o seu estado de saúde mental, e eles protegem o Joe Biden, que claramente dá indícios ali de que está ficando senil, né? Então, é só para mencionar isso. Mas eu quero voltar, porque na digressão já fui longe demais, quero voltar para o Brasil. Quero voltar para o Brasil para passar a bola para a Ana, mencionando o seguinte. Primeiro, o nosso TSE exige, para se criar um partido, já tem partido demais no Brasil, mas eu acompanhei a criação de um do zero, e não é trivial, né? Tem que ter 500 mil de assinaturas, uma regionalidade importante. Ele exige assinaturas em papel. Para criar um partido tem que ser em papel, né? Outra coisa, e a pergunta que o Silvio já fez, né? Quem é que pode ser contra mais transparência? E aí eu pergunto, tá, isso é uma narrativa paranoica e golpista dos bolsonaristas. Vamos fingir que é isso. A gente já mostrou que não é. Mas vamos fingir que é. Se o Bolsonaro tem, segundo as pesquisas que parecem um tanto fajutas, pelo menos ainda 1/4 a 1/3 dos votos, você está dizendo que alguém que representa 1/3 dos eleitores e que está dizendo que não vai aceitar o resultado se não tiver auditoria. Você está dizendo para ele o seguinte, não, cala a boca e aceita, em vez de entregar o que ele está pedindo para ele não ter desculpa se ele perder o que as pesquisas apontam que é quase certo, né? Então, assim, o comportamento dos representantes do sistema, incluindo os ministros, incluindo Lula e companhia, não bate com a narrativa. Se eles estão tão seguros, se eles acreditam nas pesquisas, se a urna é inviolável, qual o problema de atender a demanda desses paranoicos golpistas e maus perdedores e provar para eles que eles perderam? É muito difícil de entender. Então, daí se conclui que o Brasil, junto com o Butão e o Bangladesh, o nosso BBB,
que segue esse modelo, ninguém mais segue, né, de primeira geração, daí se conclui que tem alguma coisa realmente muito estranha no ar. Ô, Ana, antes de passar para você, eu vou chamar mais um vídeo, mas eu estou tentando me lembrar de quem foi essa definição na época das eleições presidenciais americanas. Alguém disse que o Joe Biden é a mistura do Eduardo Suplicy com a Dilma Rousseff. E se você parar para olhar com todo respeito, né, pode ser que seja mesmo. Então, eu vou chamar um vídeo antes de passar a bola de novo para a Ana, né, porque o risco de fraude na eleição também preocupa os americanos e é muito compreensível depois do que eles passaram nas eleições presidenciais. E é curioso que, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, alguns mudam de opinião conforme lhes convém, né? É o caso de integrantes do Partido Democrata. Vamos ver mais um vídeo. Our voting machines are too vulnerable. Researchers have repeatedly demonstrated that ballot recording machines and other voting systems are susceptible to tampering. Even hackers with limited prior knowledge, tools, and resources are able to breach voting machines in a matter of minutes. In 2018, electronic voting machines in Georgia and Texas deleted votes for certain candidates or switched votes from one candidate to another. The biggest seller of voting machines is doing something that violates Cybersecurity 101, directing that you install remote access software, which would make a machine like that, you know, a magnet for fraudsters and hackers. These voting machines can be hacked quite easily. You could easily hack into them. It makes it seem like all these states are doing different things, but in fact 3 companies are controlling this. It is the individual voting machines that pose some of the greatest risk. There are a lot of states that are dealing with antiquated machines, right, which are vulnerable to being hacked. Workers were able to easily hack into an electronic voting machine. It was possible to switch votes. 43% of American voters use voting machines that researchers have found have serious security flaws, including backdoors. We know how vulnerable now our systems were. I know the hackathon that took place last year, where virtually every machine was broken into fairly quickly. I actually held a demonstration for my colleagues here at the Capitol, where we brought in folks who, before our eyes, hacked election machines. Those that are being used in many states. Aging systems also frequently rely on unsupported software like Windows XP in 2000, which may not receive regular security patches and are thus more vulnerable to the latest methods of cyber attack. In a close presidential election, they just need to hack one swing state, or maybe 1 or 2, or maybe just a few counties in one swing state. Ana, e aí tem outro problema, né, que são os votos pelos correios. Então a desconfiança é geral e a gente não sabe em quem acredita, se nas mesmas pessoas de antes ou nas pessoas agora, né? Como é que elas estão pensando, como é que mudam tão rapidamente de pensamento. Você vê que interessante, Lacombe, Silvio, Rodrigo, o próprio representante na casa, na House of Representatives, na Câmara, o representante da Califórnia, o Ted Lieu, ele toca exatamente no que pode ter acontecido em 2020. Ele fala, você não precisa fraudar de uma maneira massiva, vasta. Você pega apenas alguns estados, os considerados swing states, né? Ou que são os estados roxos, os purple states. Eles não são nem vermelhos, democrata, ou azul, aliás, vermelho republicano e azul democrata. Eles, de acordo com cada eleição, eles vão mudando. Exatamente esses swing states que normalmente decidem, né, as eleições. E aí o Ted Lieu, ele deu a chave ali. Lembrando que a maioria dessas falas desses políticos democratas, elas começam em 2016, onde o Partido Republicano toma a Câmara, o Senado e a presidência com Donald Trump, passa uma reforma tributária muito robusta em 2017, aí com maioria nas 2 casas legislativas, e eles continuam aí com esse discurso até 2018 de que as urnas não eram seguras e, né, considerando aí toda uma gama de perigos, né, ao sistema. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, o que nós precisamos no Brasil, essa resiliência de não largar o osso, né, para falar o popular aí do povo, em relação ao voto auditável, por que a gente precisa disso? Porque pelo menos aqui nos Estados Unidos, nós temos o federalismo americano
que dá muita autonomia, a Constituição americana dá muita autonomia e independência aos estados. Então, desde novembro de 2020, né, nessa eleição para lá de suspeita, vários estados já passaram legislações muito restritas em relação a eleições, as próximas eleições, principalmente a do ano que vem, que são eleições dos midterms, né, para as casas legislativas. Então, aqui, o americano tem esse sistema, essa rede de proteção, esse filtro de proteção contra a federalização de um sistema eleitoral como nós temos aí no Brasil, que vem, né, diretamente do TSE. Aí, dentro desse federalismo, o que a gente precisa dizer? As pessoas, às vezes, falam, não, mas foi o voto pelo correio, foi a urna, foi isso. Aqui nos Estados Unidos, toda eleição acontece, exatamente 50 eleições acontecem ao mesmo tempo. São 50 eleições diferentes. Cada estado pode escolher se quer urna eletrônica, se quer voto no papel, se quer levantar a mão. Não tem uma regra que vem da União dizendo que é só urna eletrônica, é só papel. Cada estado decide, por exemplo, como quer fazer isso. Por isso que em alguns estados os problemas foram nas urnas eletrônicas, como no Arizona, né? Eu li os números no nosso último programa em relação à auditoria oficial do Arizona, a confusão que já está sendo comprovada lá. Na Geórgia também já tem uma auditoria acontecendo e num estado que foi chave, que deu muita confusão também, a Pensilvânia. Para finalizar, aqui na Califórnia é o sistema que nós queremos no Brasil, por incrível que pareça. Quando eu fui votar o ano passado, o que aconteceu? Toda a cédula que eu tinha para votar, porque a gente vota em xerife, no distrito escolar, no presidente de alguma empresa, enfim, a pública, né? Claro. Tudo isso aparece na tela. A sua cédula, o seu nome, tudo aparece na tela e você vai confirmando. Quando você acaba de votar, sai exatamente 2, 3 papéis ali, às vezes, né? Porque a gente vota em leis também nas eleições aqui nos Estados Unidos, leis locais. 2, 3 papéis saem ali da impressora, você olha, confere, aperta o OK e a máquina engole ali os papéis de volta. É basicamente o que a gente quer no Brasil. Então, a gente precisa entender que no Brasil a gente vai ter que ter uma resiliência, porque nós não temos o filtro do federalismo americano que protege exatamente contra possíveis alterações e até federalizações, como os democratas vêm tentando passar uma resolução agora na Câmara para federalizar a eleição americana, principalmente a presidencial, mas os estados, né, com muita autonomia, estão exatamente bloqueando essa artimanha e nada republicana dos democratas. Ana, podia ter um movimento aí nos Estados Unidos para que os partidos aí troquem as cores, né, que os representam, né? Podia os republicanos ficarem com azul, os democratas com vermelho, para a gente entender melhor quem é quem. Eu sempre me atrapalho, né? O azul é dos democratas, né? E o vermelho dos republicanos. Mas vamos lá. Antes de passar a bola para o Silvio, eu quero chamar mais um vídeo. E esse vídeo, para mim, é assim, o mais estarrecedor. É um professor de ciência da computação da Universidade Americana de Michigan. O nome dele é J. Alex Halderman. E ele mostra como é que é fácil alterar o resultado de uma eleição. Olha só. I brought one here with me today, in fact, and we're going to conduct an election. This machine that I brought with me, I bought this one on eBay. It was used until very recently in Ohio. And the way that works is election officials prepare that on a PC somewhere and copy it to the machines using removable memory cards like this. Election officials are going to put it in the machine like this before the election. But what our election officials don't know is that I, the attacker, have already infected that memory card with malicious software. Here are our candidates, George Washington or Benedict Arnold. Okay, so we have one vote here for George Washington. So we have 3 votes for George Washington. Oh, a narrow victory for Benedict Arnold. 1 vote for George, 2 votes for Ben. Because the malware I inserted on the memory card
has stolen the election. Silvio, acho que essa é a questão principal, porque a historinha é sempre a mesma. As nossas urnas, elas não estão ligadas em rede, elas não estão na internet. Eu tenho dúvidas sobre o processo de totalização. A gente viu nas eleições municipais no primeiro turno o que aconteceu. Agora, toda a questão é essa. Há técnicos do TSE sempre envolvidos, claro. Você tem os analistas ali que lidam com esse sistema todo. Quem garante que o número que você digita numa urna é o número, né, que a urna registra? O voto é realmente aquele. Quem garante que para cada 3 votos de um candidato, alguns não são transformados num voto para um outro candidato, a partir de uma interferência de alguém que tem acesso ao sistema, alguém do TSE? A gente vai ficar com essa dúvida, então por isso que é importante ter o voto auditável. Não vejo outra saída. Pois é, eu acho que a pulga fica aí atrás da orelha de qualquer eleitor com bom senso, né, Lacombe? E, pois, as imagens falam por si só, como a gente acabou de ver. E você vai se lembrar, a gente conversou também com um especialista na área de segurança digital, né? Franklin Mello. O Franklin Mello, e ele foi categórico, ele trabalhou nas principais empresas do mundo, né? E ele foi categórico ao dizer, não existe nada infraudável, né? Aí, a partir do momento em que há essa pulga atrás da orelha, tem dinheiro para fazer, eu repito a cifra, 9,2 bilhões de reais por ano é o custo da nossa justiça eleitoral, uma jabuticaba brasileira mesmo. Tem um projeto tramitando no Congresso Nacional. Os principais partidos no passado, pelo menos no passado, né, eram favoráveis ao voto auditável. Foi muito bem lembrado aqui pelo Rodrigo Constantino a figura do Carlos Sampaio. Nesse vídeo que a gente exibiu agora há pouco, eu vi ao lado dele o Bruno Araújo, que na época era deputado federal de Pernambuco, e o Bruno hoje preside o PSDB. Quando o Rodrigo Maia falava ali em nome dos democratas, atrás dele, também me recordo ter visto a figura do Pompeu de Matos, que era da época do PPS, ou seja, os socialistas, o PPS é egresso, né, do partidão, do Partido Comunista, ou seja, os socialistas, a esquerda, ou pelo menos parte dela, era a favor. Vimos aí outros políticos, Simone Tebet, né, que parece que é a nova bola da vez para a terceira via, que não vai vingar até sexta-feira, sábado da semana que vem, da outra semana, enfim, eles vão mudando tudo. Ou seja, a gente não consegue chegar na resposta. Por que não fazer? É complicado. Olha, antes da gente mudar de assunto, o Silvio citou aí o orçamento, está na LDO, né, o orçamento da Justiça Eleitoral, 9 bilhões e 200 milhões, é isso, né? A gente vai falar um pouquinho de LDO, de fundão eleitoral, essa excrescência, um absurdo, mas antes, não se esqueça, você pode assistir a este programa diretamente no nosso site, tá? Programa 4x4.com. Lá você também tem acesso às nossas redes sociais e aos outros conteúdos do programa. Então vamos lá. Lacombe, Diga, Rodrigo. Antes de mudar a pauta, eu queria dar um... eu estou com fama já de falar muito, de interromper os outros, então só para não perder a fama. Claro. Eu detesto perder uma má fama. O Silvio colocou muito bem que qualquer pessoa de bom senso, atenta, está com pulgas atrás da orelha. Deixa eu colocar mais uma pulga, e uma bem grande, né? Tem um nome que muito brasileiro sequer vai saber quem é. E ele tem um nome pomposo, né, que é o Lord Malloch Brown. Lord Mark Malloch Brown. E ele é o braço direito do Jorge Soros. E já prestou consultoria para inúmeros candidatos, quase todos de esquerda, populistas, em países pobres. Esse sujeito é o responsável, é o presidente do board da Smartmatic. Vocês vão lembrar. A empresa do software na Venezuela, no Brasil, né? Pois bem, uma entrevista sobre o mundo digital do Lord Malloch Brown, nós podemos, inclusive, logo agora ver um trechinho para mostrar, né? Numa entrevista, ele menciona, tentando vender o peixe, tentando transmitir a confiança de uma urna eletrônica, do sistema que eles têm, né, e tudo. Ele cita como exemplo de sucesso, porque claramente chama a atenção, né, do entrevistador, por que países estão mais avançados, não tem... Ele cita como exemplo de sucesso o Brasil. But this is using a bespoke bit of kit, isn't it? Why not actually democratize it further and put this ability to vote on my phone, on my tablet, on my computer?
Well, I think it's a step to getting there. And as I say, in Estonia, we've already arrived at that latter stage. But there are additional security problems about that, making sure it really is you who are voting on your phone. It's a lot more secure than the postal ballot, which is now heavily used, but it's not yet as secure except in exceptional countries like Estonia for normal voting. Estonia does everything online. You get your passport, your driving license, your life is lived online, so it's different. But for here many in the people, UK, many people are living their lives online. They're content to do banking online. They're content to buy things online. They're content to go dating online. Why can't we take this step into voting online? It's very strange. It's very strange, the resistance, and I think it's around the fact that it's a government-controlled activity and we seem much less certain to do things with government online than with our banks or in our personal relationships. But you know it's only a matter of time. Clearly this is a technology that's coming. I mean, when I look at all the countries which had much bigger voting problems, places like the Philippines or Brazil, because they're just much bigger countries with a lot more votes to cast in a much wider spread geography. There they've felt the imperative to make the jump and use these systems very successfully. In a sense, we've been a rather complacent democracy and not felt the need for it. But I think this election, with its close results and uneven turnout, is going to be a wake-up call. Então, o Brasil, o braço direito do Soros, é um exemplo de sucesso. E aí a gente tem que lembrar de um outro detalhe que o Silvio trouxe sobre a supermáquina comprada aí, né, pelo TSE, e que a Ana trouxe o importante contraponto, que é o federalismo aqui nos Estados Unidos, que é esse nome-chave, né, a centralização. A centralização ela deveria ser fator de mais desconfiança e cautela. Por quê? Porque mesmo, vamos voltar para a Idade da Pedra, mesmo com o obsoleto voto em cédulas, se você quer fraudar, você precisa ter um mega esquema de criminoso, de cúmplices, porque vai ter que fraudar, imagina, ainda mais num país com dimensão continental como o Brasil, porque o Lord Malloch Brown cita isso, e a Índia como exemplos importantes para ter urna eletrônica por causa da dimensão e do tamanho. Só que é um pouco o contrário. Se você quer fraudar uma eleição majoritária em nível nacional, num país como o Brasil, imagina quantas urnas, mesmo no modelo obsoleto, que não é o que estamos falando, é a falácia da turma de lá. Né? Você imagina quanta gente envolvida. Para um abrir a boca, para um ser pego, não custa. Então é muito arriscado. Quando você está falando de uma urnazinha centralizada, você precisa ter um esqueminha desse malware, alguma coisa assim na formação, em quem fez o sistema, porque o corrompido é sempre o ser humano, né, para você burlar o resultado. E aí tem gente que fala assim, você está dizendo então que tudo é fraudado, por que Bolsonaro foi eleito, por que bolsonaristas foram eleitos? Não, eu estou dizendo que em eleições com margem muito estreita, que é o que temos visto na América Latina, via de regra, olha o Peru, que agora deu o resultado final, depois de um bom tempo, ao professor marxista, né, Pedro Castilho, nós estamos vendo margens muito estreitas. Às vezes é 50,4 contra 49. Então, nós estamos discutindo aqui um mecanismo que vai passar despercebido e vai mudar o resultado de pouquinha coisa, mas que vai fazer toda a diferença, sei lá, o destino de um país. Então, é muito grave para acreditar num sistema tão centralizado, tão obscuro e opaco, né? E que figuras como Jorge Soros, indiretamente, estão garantindo para nós que é maravilhoso. Posso só fechar rapidamente Claro. com uma coisa muito rápida? Nós temos visto aqui nos Estados Unidos sites super seguros da NASA sendo hackeados. Nós vivemos aqui recentemente, Rodrigo vai saber até melhor, porque ele está na costa leste, hackers entraram num grande sistema de abastecimento de combustível na costa leste e pediu, inclusive, resgate. A costa leste ficou aí sem combustível durante alguns dias, os preços dispararam, isso piorou bastante o lado econômico americano, que não vem muito bem das pernas, né? Os números aí da inflação são números
um dos piores números nos últimos 15, 20 anos. Então, nós estamos falando recentemente, né, nessa semana também, houve um ataque maciço aí em várias empresas da Alemanha essa semana, e nós temos que acreditar no senhor Barroso de que o TSE não tem como ser hackeado, nossas urnas não tem como ser hackeadas. Lembrando um depoimento de uma oficial da Geórgia na eleição, logo depois desse depoimento, ela deu um depoimento oficial dizendo que ela estava trabalhando, ela estava com o tablet dela, contabilizando ali, né, na sessão dela, e o tablet dela meio que travou e ela ficou sem saber o que fazer. E ela pediu ajuda para um técnico e o técnico disse, bom, eu vou pedir então que um outro técnico acesse o seu tablet de maneira remota. E ela disse, mas espera aí, quando eu passei pelo treinamento, eu fui instruída e me falaram que o meu tablet era impossível ter acesso remoto à internet. E aí o sistema acabou voltando em operação, porque um outro técnico entrou de maneira remota via internet no tablet dela e consertou o bug ali. Ou seja, essa história de que não tem como entrar é uma mentira, é fake news, vamos falar, né, a verdade, porque nós vemos aqui nos Estados Unidos empresas super seguras, né? A própria JBS, né, dos irmãos Batista aí do Brasil, a JBS aqui nos Estados Unidos, tomou aí um ataque de hacker grande, né? Ainda não sabe se pagaram resgate ou não para os hackers liberarem o sistema. Então, a gente querer empurrar para a gente e a gente não poder questionar, porque segundo o Fachin é um pré-fascismo a gente questionar que as nossas urnas não são tão invioláveis assim, é um absurdo. E não sei se Rodrigo e Silvio vão lembrar, mas nós três já ouvimos, né, de alguém que aquela zerésima, aquele relatório que mostra ali antes da votação começar que a urna está vazia, não há votos computados, que isso comprova que não há possibilidade de fraudes. Na verdade, você não sabe de que maneira aquela urna, a questão, no fim das contas, principal é essa, de que maneira aquela urna está programada. Né? A zerésima só prova que não há ali nenhum voto depositado antes da abertura da sessão. Nada além muito disso. Bom, vamos passar... A analogia que a deputada Bia Kicis usou para isso, uma vez numa entrevista comigo, foi de que isso é análogo a um saldo de banco. A erésima, aquele boletim da urna, ele dá um saldo. Agora, o que aconteceu nas transações antes de você chegar ao saldo final é o que você não tem acesso. Eu vou jogar uma pergunta para vocês aí no estúdio, então. E também, a gente fala tanto, né, no voto impresso, auditável, ok. Só que eu acho que a gente tem que estender um pouco essa frase, que é voto impresso auditável, né, junto da urna eletrônica. Com totalização pública. E sob escrutínio público, porque nós vimos aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, centros de contagem sendo tapados ali com tapumes e os oficiais, os olheiros oficiais, né, ali pré-registrados do Partido Republicano, não puderam entrar. A ideia é que haja, se eu entendi direito, uma totalização pública dos votos nas próprias sessões, né, com fiscais dos partidos em cada uma das sessões. Será que é possível? Não, exatamente isso. Eu voto com a relatora Ana Paula Henkel. É isso.